Nosso assunto agora é saúde. Portanto, rode a vinheta. Tá rodada a vinheta para a gente falar sobre saúde. Hoje, véspera, não chega a ser véspera, mas antecedendo o Dia dos Pais, a gente vai falar no quadro de saúde hoje um pouco diferente. Em vez de falar especificamente dentro da área da medicina, a gente vai entrar na área da psicologia e vai falar sobre a importância dos papais no núcleo familiar, especialmente em uma época, em tempos modernos, né, em que muita coisa mudou dentro das famílias, os formatos daquela família tradicional, normal, enfim. A doutora em psicologia, Aline Groff-Vivian, está aqui com a gente, é coordenadora adjunta do curso de psicologia da UBRA. Vamos conversar sobre o papel do pai em 2016, né, professora? Século XXI. Será que mudou muita coisa do século passado para hoje? Essencialmente, não mudou o papel do pai. O pai tem uma função estruturante na família. Acho que mudaram as formas de representar esse papel, as funções parentais estão mudando. Acho que a inserção da mulher no mercado de trabalho e uma nova identidade masculina que vem surgindo, né, de assumir o que a gente chama de envolvimento paterno, tem sido bastante estudado agora e as mudanças que isso pode trazer também para a família, né, é o que a gente vem investigando. O que eu fico imaginando, então, é que essas representações são bem múltiplas hoje. Antigamente a gente tinha aquela figura do pai centralizador, aquele que decidia as coisas na casa, né? Decidia o que a família deveria fazer ou não. A gente hoje imagina, então, representações diferentes de pai, não só físicas, né, como a gente pode imaginar, mas comportamentais também. E dá para falar numa divisão hoje de como é que é, decisões e poder dentro da família? Dá para falar numa divisão de decisões e poder, mas sem esquecer que as funções são diferentes. A função materna e a função paterna são diferentes. E a gente também pode pensar que, às vezes, com essas famílias monoparentais, né, mais comumente só de mães, mas agora também famílias em que os pais se tornam a figura principal, os papéis que eles representam são diferentes, né? Então, então vamos tentar diferenciar. Por exemplo, aquela imagem do pai autoritário, ela ainda persiste? Ela existe, né? É muito difícil mudar uma cultura também. Existe aquela ideia de um pai provedor, né? Mas mais do que a ideia até estereotipada, assim, daquele pai que decide, que paga as contas, né? Existe essa função que o pai tem que exercer desde o início, né? A gente pensa assim na mãe e o bebê. Aquele início da mãe e do bebê não tem muito espaço, muitas vezes, para um pai, ou por a mãe não permitir, ou porque o bebê precisa da mãe. Mas gradativamente, como é que a criança toma... entra assim numa noção de realidade, o pai vai fazendo um corte, né? Ele é que entra para fazer muitas vezes o papel de quem dá o limite, né? Sim. Mas também a mãe pode fazer isso, né? A gente pode pensar também, não sei se tu ia falar sobre isso, mas união homoafetiva. Interessante, né? Claro, a gente está falando em novas configurações de família hoje. Mesmo que sejam 2 homens ou 2 mulheres, um deles acaba exercendo uma função mais paterna, assim, no sentido de limitar mais, né? Da lei, até tem um autor que fala, né? O nome do pai é o nome da lei, né? Assim, é o que traz mais essa questão da ordem. Eu imaginava, claro, vocês são especialistas e estudam diferentes casos, né? Pesquisam o assunto. Eu imaginava que nesses casos, numa união homoafetiva, a situação fosse bem dividida, assim, as relações fossem bem divididas, né? Mas o papel... geralmente um exerce uma função mais materna, né, e o outro exerce a função paterna. Desculpa, eu me expressei mal. Bem divididas entre o casal na medida em que eles girariam, né, nas funções ou nas representações entre eles. Ou seja, não existiria a figura da mãe especificamente ou do pai especificamente. Conceitualmente não existe, mas existe quem faz essa função mais materna. Que se assemelha, por exemplo. Isso, que se assemelha. E o pai tem estudos que mostram que filhos privados do contato com o pai, né, e não só biológico, né, de quem representa essa figura, eles tendem a ser mais contraventores na adolescência, né, tendem a cometer mais delitos. A figura do pai tem essa função estruturante, né? Que estrutura o psiquismo mesmo, porque a mãe acaba ficando com uma função mais acolhedora, muitas vezes, mas não quer dizer que seja só a mãe que possa exercer. Claro. E eu acho que os pais estão meio perdidos também, né? Porque qual é o meu papel hoje? Sim. Né? Às vezes eu vejo no consultório, assim, alguns pais
pais que tomam a frente dos casos para trazer os filhos e parece que é meu papel fazer isso, como é que eu falo com meu filho, eu só imponho, né? Eu acho que essa nova forma também... Sim, ou dependendo do assunto, não, isso é coisa que ela tem que falar com a mãe dela, ou que ele tem que falar comigo, isso é coisa para tu conversar com teu pai, isso é coisa para conversar com a tua mãe, né? Vamos fazer o seguinte, o pessoal que tem dúvida em casa, pode ou quer falar sobre a sua experiência como pai, por favor, 9588-2374, está aberto o espaço pelo WhatsApp, 9588-2374, pode fazer perguntas para a professora. Eu estou tendo um choque aqui com algumas informações, porque hoje a gente tem que cuidar muito com o que fala, para não parecer que a regra, né, não exista uma exceção. Mas pelo que eu estou entendendo, pelos estudos, né, que a professora está trazendo, ainda temos uma figura bem dentro da família, bem caracterizada de pai e uma figura de mãe. É isso, professor? É uma função de uma pai. Função. A figura, Sim. acho que às vezes... Ela pode variar. Pode variar, mas a função paterna, e mesmo que não exista, então, a figura do pai, vamos pensar de novo na infância, assim, onde a gente começa a estabelecer um modelo, né? Sim. Alguém exerce essa função, pode ser até um professor, um avô, um tio, às vezes um irmão mais velho, se o pai é mais ausente, ou se não há figura efetiva, concreta do pai, alguém acaba exercendo essa função, porque ela também depois serve como um modelo, né, para a própria geração posterior. Então, agora, eu acho que a geração anterior já tinha aquele modelo de pai mais tradicional ainda, e vem surgindo assim um novo modelo que precisa se acomodar ainda, né? As pessoas precisam assimilar que pai eu quero ser. Esse conceito de envolvimento paterno, envolvimento afetivo, né? E efetivo, né? Sim. Fazer algumas funções, assim, da alimentação da criança, estar mais presente. Não quer dizer que isso também te faça mais pai ou menos pai. É a coisa de estar conectado com a criança, de estar, né? Depois com o adolescente. Bom, a professora acabou de falar, então a gente pode citar alguns exemplos, né? Crianças criadas pelos avós, a gente pode também criar só a mãe, né? A figura da mãe independente, seja ela solteira, enfim, ou o pai também. Né? Hoje a gente tem essa figura. Né? Inclusive hoje tinha uma reportagem em outra emissora de TV falando sobre pai que ganhou o auxílio maternidade por ele, para a mãe ter abandonado a criança, e ele fazia a figura da mãe em determinados momentos. Né? E em outros casos da mãe fazia essa figura do pai. Né, um pouco mais, dá para dizer um pouco mais rígida às vezes, sem tanto sentimentalismo. Se bem que na minha casa era bem diferente, o pai é que era manteiga derretida e a mãe é que era dura na queda, né? Que era mais rígida, mais braba. Mas o que a gente poderia caracterizar o pai? Né? Quais são as características? A gente falou aqui de autoridade, enfim. Eu acho que sim, essa inserção, esse primeiro contato com a realidade, o pai acaba fazendo para o filho, né, um corte mesmo daquela relação mais até simbiótica no início que a criança faz com a mãe pela amamentação, pela própria gestação, né? A criança... Corta o fio umbilical, é isso? Exatamente, faz um corte e vai apresentando o mundo em doses homeopáticas. Assim, gradativamente pode perceber que o pai começa a fazer assim, né, a mediação entre a mãe e o filho, e isso representa também a mediação da realidade, da sociedade, da cultura, da moral. Por isso que a gente diz, né, em nome do pai se faz esse aprendizado também. Eu fico imaginando aqui, né, é o pai então que mostra que a vida não é de chocolate, que o beijo não é grátis, né, mas enfim. E a relação afetiva que a senhora estava falando, professora? Então, cada vez... Eu me lembro com meu pai, eu me arrependo muito, né, daquela coisa que meu pai gostava muito de demonstrar carinho, afeto. E quando a gente chega na adolescência, para, pai, me deixa uma quadra antes da festa para ninguém ver que tu tá me levando. Para, pai, de me beijar, de me abraçar. Né? Isso hoje está sendo ressignificado, assim como trocar fralda hoje é bonito, a gente tira a foto e bota no Instagram? Está sendo assim, acho que os pais, esse conceito novo que vem sendo desenvolvido, o envolvimento paterno, ele é afetivo, né? É isso, o pai poder dar um colo, dizer, eu te amo, filho, te admirei, porque parece que tinha assim, não beija, filho homem não beija, né? Uma coisa mais estereotipada, mais clichê que está sendo mais ventilada, né? Os pais podem, enfim, se atrapalhar e acertar, não precisa, porque também tinha uma coisa muito rígida, né? Tinha aquela lei, é isso, e acho que tem mais flexibilidade, mais conversa, mais desafio, né? Fica mais difícil negociar, né? É verdade, é verdade.
Bom, quero lembrar que você pode participar da nossa conversa fazendo perguntas ou até mesmo comentários pelo 9588-2374, esse é o WhatsApp, manda agora que a gente bota na tela e passa para a professora. Bom, agora eu quero só para falar para o pessoal que está assistindo o programa, que tem um barulhinho, zzz, a gente não vai falar sobre abelhas, né, apicultura agora, esse zumbido aqui que tem é a Desirê que está cortando o cabelo do Regis lá e vai mostrar o resultado. Hoje a gente está falando, especialmente para papais, né? Falando sobre corte de cabelo masculino. Você pode presentear o seu pai lá na Cor e Corte com um corte de cabelo, né? Lá com a Desirê, que é especialista em corte masculino e vai falar hoje sobre degradê. E é para todas as idades. Papai de primeira viagem ou aqueles papais há mais tempo, né? Aquele que é pai do pai de alguém, tá bom? Voltando para a conversa, uma questão que eu levantaria agora é também se há uma relação entre meninos e meninas, né? A menina, tem famílias que a gente vê que a menina é muito apegada à figura do pai, na outra o menino é mais companheiro. Tem essa diferença nessa relação, menino e menina? Tem uma diferença. A gente entende também, mais num viés psicanalítico, assim, a gente fala do complexo de Édipo, né? Todo mundo já ouviu falar aquele momento em que a menina apresenta uma predileção pelo pai, até algumas fantasias, assim, uma brincadeira, meu namorado, né? Ou o menino fala que, a mamãe vai casar com a mamãe é uma princesa. E são momentos de fantasia da criança em que a gente vai estabelecendo esses modelos para o futuro, assim, Sim. né? Eu acho que eu não posso ficar, de novo a lei do pai vai haver uma interdição, né? Eu não posso ficar com a minha mãe e não posso casar com meu pai. Então, eu tenho que escolher no futuro alguém parecido ou diferente, né? De acordo com a relação que se estabeleceu ali, aqueles modelos. E é muito... A afinidade não tem uma regra, né? Às vezes Sim. tem meninos muito próximos dos seus pais, por afinidade, enfim, fazem um esporte juntos, ou tem uma música, alguma coisa que tenha mais né, intimidade. Não tem uma regra, mas tem um momento em que, sim, o menino se aproxima mais da mãe, a menina, né, tem esse chavão, assim, vai ser... Sim. Tem um filho homem, vai ter sempre alguém te paparicando, né? Tem Sim, uma aqueles coisa... pais protetores, ou melhor, aqueles sogros protetores, né? Que botam aquelas regras. Com a minha filha não! Pois é. Vamos para a tela. Eu sei que às vezes parece um pensamento bem machista, mas a gente está reproduzindo o que muitas vezes a gente vê na novela, né, que a mídia reproduz, ou dentro do condomínio, a gente vê as famílias, enfim, né? Você pode participar e contestar qualquer afirmação. Vamos ver o depoimento, então, do Maurício de Porto Alegre. Fui criado pela minha mãe. Meu pai, músico, só chegava em casa de vez em quando e não tinha muita moral com a gente. Hoje vejo que meus filhos sentem uma segurança que eu não tive, o carinho que meus amigos tinham e eu não. Por isso, faço o que posso para eles se sentirem, para não sentirem esse vazio que fica no nosso peito. E aí eu vou pegar o gancho da pergunta, ou do depoimento do Maurício, para fazer uma pergunta. Maurício, presta atenção. Como é que a gente pode definir um pai ausente? Não aquele que abandona, o famoso que vai comprar um cigarro e nunca mais volta. Mas o pai ausente, aquele que às vezes, ou pela profissão, ou até mesmo pelo interesse, não se envolve muito. É um estereótipo de novo, mas é aquele pai que fica vendo jornal, né? Que fica ali presente fisicamente, mas que realmente não senta, não olha, não ouve, ou que às vezes é mais autoritário mesmo por ser rígido, por não ter outra forma de oferecer contato. E até o que o Maurício falou é bem recorrente na literatura, essa ideia de que insegurança, essa sensação, assim, a criança às vezes fica se sentindo até culpada. Meu pai não gosta de mim, então eu não sou um bom filho. A criança às vezes tem uma fantasia de que ela deixou de fazer alguma coisa pela indisponibilidade do pai, enquanto que é o adulto que não, de repente lá pela sua história também, não conseguiu ter uma relação mais próxima com seu pai, e a gente pode pensar que isso é reproduzido muitas vezes, né? Um pai, ou o que o Maurício falou é o contrário, né? Ele tenta suprir, ele tenta não deixar essa sensação de vazio, que ele falou, para os filhos dele, porque realmente é uma figura que estrutura, né? É uma figura de segurança, mesmo, e que dá limite, isso é bom, né? Isso é importante também, dar limite e ajuda aquela sensação, bom, alguém está me olhando, mesmo que seja para brigar comigo ou para me dizer não, estou sendo cuidado. Então, um pai pode estar ou por trabalho ou por desinteresse mesmo, se tornando ausente mesmo estando em casa. Bom, vamos lá para o telão, tem mais perguntas e depoimentos.
Olá, boa noite. Aqui em casa o afeto é de ambas as partes. Temos uma filha adolescente e um de 8 anos. Eles falam de tudo com a gente, damos essa liberdade a eles. Conta então a Daniela de Viamão falando também sobre o papel do maridão. Parabéns, Daniela, porque o ideal, família ideal, quase família margarina, é a família que combina, o pai e a mãe vão na mesma direção, porque quer deixar um filho confuso, tu diz não, eu digo sim. Né? Então, essa ideia de que os dois se envolvem genuinamente... Pelo que eu entendi, não é positivo, então, essa figura de com a mãe é tudo legal e com o pai é tudo ruim, é melhor contar para a mãe do que não contar para o pai. Isso não ajuda. Não, o ideal é que os pais consigam conversar, não é só o pai que tem autoridade, não é só a mãe que tem o afeto, né? Assim, olha, vamos ter uma orientação única, isso ajuda. Bom, agora vem uma questão bastante complexa, né? Como se referir à homossexualidade para os filhos pequenos? Pergunta Rafael Antunes de Cachoeirinha. E, obviamente, não deve ser uma missão só da mãe, esse tipo de conversa, né? A homossexualidade parental, como se referir? Será que... ou até mesmo como explicar, são assuntos delicados, porque daí o pai repassa, não, conversa com a tua mãe, sabe? Sim, é aquilo que a gente estava falando, dividir as responsabilidades. Sim. Primeiro, a gente tem que ouvir se é uma dúvida, né, da criança, porque as escolhas de gênero vão começando a se fazer desde a infância. A gente percebe alguns traços, mas a gente considera que na adolescência que se vai fazer as primeiras experimentações sexuais. Sim. E muitas vezes homossexuais, inclusive. Tem uma tendência, não sei se é tendência, mas uma ideia de que se tem que experimentar para saber. Não, né? Acho que não tem que se experimentar para saber, e experimentar uma relação homossexual não quer dizer assumir uma homossexualidade necessariamente. Então, na vida adulta é que isso vai acabar se consolidando, mas às vezes a gente vai ter que ver se é necessário até buscar a ajuda de um profissional, né? Para intermediar. E para fechar, doutora, no caso do casal homossexual, né? Como explicar aquela relação quando a criança começa a observar os pais no colégio, outros pais nos colégios, ou até mesmo no condomínio, na rua, no bairro? Falando a verdade, né? Olha, o papai ama o fulano, né? A gente mora junto, a gente vive junto, porque a criança tem uma percepção que às vezes o adulto desconsidera, assim, ela capta muito bem como são as relações. E aí usar essas figuras como pai e mãe? Os casais geralmente... Não, geralmente, na verdade não, são os pais, né? Tu tem 2 pais ou tu tem 2 mães. Eles papai ama o papai ou a mamãe ama a mamãe. Geralmente é o que os casais fazem. Mas como eu disse antes, um deles vai acabar exercendo uma função mais materna, é o que cuida, é o que alimenta. Mas necessariamente não precisa levar Os dois o podem título, compartilhar, né? Também compartilham essas funções. Isso é muito mais comum em casais hétero e homossexuais, compartilhar funções. O importante é a função, não propriamente a não nomenclatura. Quem exerce, não ser um pai... Eu sei que está estourado o tempo, mas eu não posso deixar de perguntar sobre paidrastos e mãedrastas, né? O paidrasto. O padrasto, né? Eu tenho padrasto em casa e chamo de pai ele. Um beijo pro Dr. Xavier. Então, às vezes um padrasto salva um filho que não é dele, sabe? Essa ideia de que o padrasto ou a madrasta, né? Eu vejo também, experiência do consultório, os pais, enfim, que se atrapalharam e alguém exerce bem esse papel. Ou uma madrasta que complementa um papel da mãe. Mas não é concorrência, né? Não é concorrência, são papéis diferentes, somar. Complementares, e muitas vezes vem agregar mesmo, vem ajudar. Né? Um tem uma característica que o outro não tem, isso faz muito bem. Melhor e o pai deve procurar se envolver, ou o padrasto, no caso? Ou aquela coisa, não é meu filho, tem que ter calma na hora de eu acho que tem que ter intimidade, né? Tem que ter essa possibilidade e combinar com a atual esposa, né? O atual marido. Com certeza. Eu acho que sim, até com o pai biológico, né? Poder entender o que eles esperam, fazer o melhor para aquele filho, né? Acho que... certo. Obrigado, professora. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Né? E trazendo, então, luz sobre uma questão polêmica. A gente vê que tem polêmica envolvida, né, na hora de homenagear um pai. Tá bom, seja bem-vinda. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos nós. Isso aí.